Olá, meu nome é Jorge Noda e este é o programa Saber Viver. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, ainda que brevemente, sobre um livreto que escrevi há alguns anos chamado O que fazer quando as coisas dão errado. Quando eu estava passando por um momento bastante difícil na minha vida cristã e passando por um momento de sofrimento, de perda, de questionamentos em relação ao propósito de Deus, foi nesse momento que eu estive lendo o livro de Jó. E é lógico que quando nós passamos por lutas e por dificuldades, queremos entender qual é o propósito de Deus. E às vezes ficamos perplexos, porque Deus permite a luta, o sofrimento, e às vezes a nossa tentação é até mesmo de descrer da bondade de Deus, do cuidado de Deus. E eu me lembro que quando comecei a ler o livro de Jó, algo que ficou muito forte no meu coração é que o livro de Jó foi escrito exatamente para nós lembrarmos quem é Deus, como Ele se relaciona conosco e por que às vezes Ele permite o sofrimento. Quando Jó perdeu tudo que tinha, seus bens, sua saúde, sua própria família, restando somente a sua mulher, mas a sua mulher que disse, olha, amaldiçoa Deus e morre. Quando nós vemos esta narrativa na Bíblia, nós ficamos assim impressionados como Jó, ele aceitou passar por esse momento de luta, de questionamento, e o fato é que durante muito tempo ele esteve lamentando, alguns amigos chegaram ali para tentar ajudá-lo, mas muitas das questões que foram levantadas, muitas das respostas que foram dadas, aparentemente não eram a solução. O fato é que o livro de Jó termina não com homens falando, mas com o próprio Deus falando. E Deus disse para Jó, Jó, eu sou Deus. Esta foi a resposta que o Senhor deu a Jó. E a reação de Jó à palavra de Deus foi esta. Eu vou ler aqui Jó capítulo 42, versos 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Estas foram as palavras de Jó, quando ele reconheceu que Deus é Deus, que Ele tem o controle sobre todas as coisas e que nem sempre nós vamos conseguir explicar por que Ele permite certas situações em nossas vidas. Enquanto eu estava meditando, principalmente neste texto, eu comecei a rabiscar algumas coisas e depois transformei isso num texto que se transformou num livreto, e eu soube que foi do agrado de Deus de usar esta mensagem para encorajar e abençoar a vida de muitas pessoas. E hoje eu gostaria de compartilhar com você, ainda que brevemente, os principais pontos deste livreto. E interessante que o título que foi dado, né, é exatamente isso, o que fazer quando as coisas dão errado. E a resposta de Jó nos ajuda a pensar sobre isso. E a primeira questão que surge imediatamente é quando Jó disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó finalmente teve que reconhecer que Deus tem o controle sobre todas as coisas, que nenhum pardal cai sem o consentimento de Deus, que cada fio do nosso cabelo é contado, que cada folha que é movimentada pelo vento está dentro do propósito de Deus, que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Para nós isso é um mistério, é difícil entender a razão de ser das coisas, mas Jó chegou a esse ponto. E quem está falando aqui não é alguém que vivia num palácio de marfim, por assim dizer, mas era alguém que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Mas
para ele, depois que ele viu a grandeza de Deus, ele viu que Deus é o Criador de tudo, que Deus manifesta o seu poder na natureza, no universo, nas estrelas, nos animais, nas circunstâncias desta vida. Ele simplesmente teve que dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aqui está, eu creio, um primeiro princípio para nós seguirmos, especialmente quando nós passamos por lutas e provações. É reconhecer que Deus é soberano, que Ele pode todas as coisas e que nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Deus sabe que nós sofremos, Deus sabe que nós sentimos a perda de entes queridos, ou quando nós passamos por fracassos financeiros. Deus sabe disso, mas ainda assim, Deus mesmo nos diz: eu sou Deus. E quando nós reconhecemos esta realidade, nós estamos livres para admirar Deus e agradecer a Ele, lembrando que Ele realmente está no controle de todas as coisas e que nós, como criaturas tão frágeis e tão pequenas, nem sempre temos esta capacidade de resolver os mistérios, mas nós podemos confiar que Deus realmente está sentado no trono e todas as coisas que Ele faz dentro de um propósito, em harmonia com o seu caráter, o seu amor, a sua justiça, a sua santidade. Um segundo princípio que nós encontramos aqui neste texto é que nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Nós não sabemos explicar todas as coisas. Na verdade, é uma extrema arrogância e pretensão da nossa parte entendermos todos os mistérios. O fato é que Deus é infinito, a sua mente é infinita, o seu conhecimento é infinito, a sua sabedoria é infinita. E quando nós, seres humanos que nascemos ontem e nada sabemos, achamos que temos condições de entender a mente de Deus, achamos que temos condições de dar razões para aquilo que Deus faz, isso pode produzir em nós imenso sofrimento. Mas quando nós reconhecemos a nossa limitação, quando nós reconhecemos que somos realmente pequenos, e que, apesar de toda esta pretensão de filósofos de quererem desvendar os mistérios da verdade, do universo, nós somos muito limitados. Mas somos pessoas limitadas, criadas por um Deus ilimitado, criadas por um Deus que nos ama, que se importa conosco, que tem um plano em nossas vidas. E é por isso que é tão importante nós reconhecermos as nossas limitações, reconhecemos que nem nós e nenhum conselheiro tem a capacidade de resolver todas as questões. Infelizmente, os conselheiros de Jó falaram aparentemente com muita sabedoria, mas depois disso Deus disse: quem são estes que encobrem o meu conselho? Porque estão falando de coisas que não entendem. E é exatamente isso, às vezes as percepções aparentemente mais profundas, mais sábias, que as pessoas têm a respeito de como é Deus e como funciona o propósito de Deus, nem sempre essa é a realidade. Deus está muito além da nossa capacidade. É uma pena quando conselheiros em nome de Deus acabam dando respostas que produzem mais sofrimento, mais luta e mais dor, quando na verdade o que Deus pede de nós é um descanso nele, é uma confiança absoluta no seu amor, no seu cuidado, e é isso que nós vemos na reação de Jó. E é por isso que Jó pode dizer: na verdade, eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Às vezes nós achamos que somos tão sábios, mas precisamos reconhecer a nossa limitação. Um outro princípio que nós encontramos aqui é que nós precisamos estar prontos a aprender. Se existe algo que nós podemos dizer, é que quando Deus permite a luta, o sofrimento e a dor em nossas vidas, Ele está nos dando uma oportunidade de aprender na sua escola. E a escola de Deus, ela é muito mais eficaz do que a escola dos homens. Tantas vezes nós aprendemos tanta teoria com os professores e com os livros, mas teorias que não transformam a nossa vida.
mas o nosso Deus que nos ama e quer nos ensinar verdades profundas a respeito de quem Ele é e do que Ele faz, Ele sim às vezes nos coloca nessa escola da experiência, da dor e da perda. E nós descobrimos, por exemplo, que às vezes Deus permite isso para percebermos, reconhecermos ídolos que nós criamos. Às vezes nós colocamos pessoas e relacionamentos e profissão e sonhos pessoais acima do próprio Deus. E Deus é aquele que nos oferece a fonte da absoluta e perfeita felicidade. E às vezes nós resolvemos beber dessas fontes sujas, ao invés de nós bebermos das fontes cristalinas de Deus. E é por isso que às vezes Deus nos coloca na sua escola e nos faz aprender o verdadeiro valor das coisas, nos faz enxergar a realidade como ela é aos olhos de Deus, nos faz perceber que aquilo que muitas vezes a mídia, a propaganda, as pessoas ao nosso redor nos dizem que são coisas valiosas, importantes, que são fontes da nossa felicidade, através principalmente do sofrimento, nós descobrimos que a verdadeira felicidade não está nisso. A verdadeira felicidade está na presença de Deus, num relacionamento pessoal com Deus. E Jó aprendeu isso, e é por isso que ele pôde dizer: escuta-me, pois, havias dito. Deus havia dito para ele: me escute, e eu falarei. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Nós devemos escutar a Deus. Às vezes no silêncio, às vezes no meio das lágrimas, às vezes quando nós estamos perplexos diante de situações tão difíceis, ainda assim nós precisamos ouvir. E se nós perguntarmos para Deus, talvez Ele não nos explique todos os mistérios, mas como no caso de Jó, depois de tantas perguntas, Deus disse: Jó, compreenda que eu sou Deus, eu criei todas as coisas, eu tenho controle sobre os mínimos detalhes da vida, então confie em mim. E exatamente esta a lição que Jó aprendeu, e nós também precisamos estar prontos a aprender. A Bíblia diz que quando nós resistimos às lições de Deus, nós acabamos sofrendo mais ainda. E é por isso que é tão importante sermos alunos capazes de perceber as lições de Deus a partir das circunstâncias muitas vezes difíceis e adversas que Deus nos permite experimentar. Outra questão muito importante que nós encontramos aqui é que as lutas, o sofrimento, as perdas, nos ajudam a ter a experiência mais importante da vida, que é conhecer a Deus. E o fato é que, às vezes, nós até dizemos: eu creio em Deus, eu tenho muita fé, eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu faço as minhas orações. Mas quando as coisas apertam, quando nós passamos por um problema mais grave de saúde, ou quando nós perdemos um emprego, ou quando um empreendimento nosso fracassa e nós nos vemos imersos em dívidas, são nesses momentos que nós temos a oportunidade de descobrir quem realmente Deus é. E veja o que disse Jó aqui: eu te conhecia só de ouvir. E esse talvez seja um dos grandes problemas. Nós falamos tanto sobre Deus, nós falamos tanto que conhecemos a Ele, mas no dia a dia, Deus parece uma pessoa distante, não é alguém com quem nós convivemos, não é alguém com quem nós conversamos. E o fato é que quando nós passamos por lutas, nós descobrimos que é possível experimentar a presença de Deus. É possível nós conhecermos a Deus, não de ouvir, não de segunda mão, mas por uma experiência pessoal. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Mas agora os meus olhos te veem. Existem pessoas que dizem: olha, eu só acredito em Deus se eu conseguir vê-lo. E veja, realmente Deus é invisível, Deus é um espírito, Deus não está sujeito ao exame de laboratório ou observação das lentes de um telescópio. Mas quando nós passamos pelos momentos mais difíceis da nossa vida, nós descobrimos a realidade de Deus. Nós descobrimos que Ele realmente é a fonte da nossa felicidade. Nós podemos dizer, como o salmista no passado disse:
na tua presença a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Outra lição que nós podemos aprender aqui na experiência de Jó é a necessidade de arrependimento. Ele mesmo diz aqui: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Por que a necessidade de arrependimento? É porque muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas e por dificuldades, nós somos capazes de dizer coisas que entristecem o coração de Deus. Às vezes nós somos capazes de falar ou até mesmo acusar Deus, né? E tem pessoas que ficam revoltadas com Deus, decepcionadas com Deus, dizendo: se Deus me amasse, Ele não faria isso, Ele não permitiria aquilo. E o fato é que Deus, Ele realmente tem todo o poder. E Ele tem o direito de administrar a sua sabedoria sobre as nossas vidas como Ele quer. Às vezes nós realmente não entendemos, mas nós podemos confiar que Deus realmente está sentado no trono e está no controle. Talvez uma das lições mais importantes, depois de tudo, quando nós passamos por lutas, tribulações, dificuldades, é passarmos pela experiência do arrependimento. Arrependimento da nossa incredulidade, quando nós deixamos de acreditar no cuidado e na providência de Deus. Arrependimento da nossa ingratidão, porque mesmo no meio das lutas e dificuldades, quantas vezes Deus demonstra o seu cuidado? Ele às vezes faz provisões especiais para nós. Às vezes ele levanta pessoas que a gente nem mesmo espera para vir em nosso socorro e nos apoiar e pegar em nossas mãos no momento mais difícil. Perdão, às vezes Deus usa circunstâncias mais inesperadas para mostrar o seu cuidado por nós. Então nós temos que nos arrepender da nossa ingratidão. E também nós precisamos nos arrepender e nos arrepender profundamente da nossa falta de compreensão de quem Deus é. E dizer: Deus, me perdoa, porque eu realmente estava passando por lutas e eu devia ter confiado no Senhor. Mas sabe uma coisa que nos impressiona? É que Deus é misericordioso e Deus é compassivo. E quando nós nos arrependemos sinceramente, quando nós colocamos a nossa confiança nele, Ele, como um Pai amoroso, nos perdoa, nos recebe. Quando Jó escreveu essas palavras, ele ainda estava muito distante do cumprimento daquela promessa da salvação em Jesus. Agora nós que já conhecemos o Evangelho, temos muito mais razões para experimentarmos a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus aceitou morrer na cruz em nosso lugar. Ele aceitou receber o castigo que nós merecíamos. Jesus aceitou receber o castigo de Deus em nosso lugar como nosso substituto. E é por isso que hoje nós podemos ter confiança, nós podemos ter paz, nós podemos ter alegria, como disse o apóstolo Paulo. Ele me amou, falando sobre Jesus. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é por isso que, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que um homem justo, um homem que obedeceu a Deus durante toda a sua vida, que sempre fez a vontade de Deus, mas foi traído e foi levado a um julgamento injusto e foi condenado à morte por crucificação, o modo mais vergonhoso e doloroso de morte que havia naquela época, mas ele aceitou tudo isso. E ele aceitou por amor. Porque o próprio Jesus havia dito: ninguém tem amor maior do que este, daquele que dá a vida pelo seu irmão. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós. É por isso que quando nós paramos para pensar nas lutas, nas perdas, nas tristezas que muitas vezes nós temos que experimentar na vida, as lições de Jó chegam para nós como, eu creio, uma luz que nos ajuda a perceber a realidade. O fato é que, depois de tudo, Deus restituiu a Jó até mais do que ele tinha antes. Mas qual foi a diferença? Infelizmente, hoje nós vemos, nesta época, esse tipo de evangélico que promete
tudo do bom e do melhor para nós. Hoje nós vemos esse tipo de evangelho, diz, olha, se você confiar em Deus, se você crer em Jesus, você vai ter dinheiro, você vai ter muita saúde, você vai ter muito sucesso. E quando essas coisas não acontecem, as pessoas ficam decepcionadas com Deus, elas ficam chateadas com Deus. Mas é interessante que Deus nunca prometeu isso de forma incondicional, Ele nunca prometeu que isso vai fazer parte da vida de todos os seus filhos e em todos os momentos. E ao mesmo tempo Deus disse sim, que nós iríamos passar por lutas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E é por isso que a mensagem do Evangelho é tão importante. Porque a verdadeira mensagem do Evangelho não é que se você crer em Jesus vai dar tudo certo e você não vai ter problemas e você não vai sofrer. Não é essa a mensagem. Muitas vezes Deus realmente cuida de nós. Muitas vezes Deus faz provisão para as nossas necessidades financeiras. Ele nos restaura a saúde. Ele nos guarda dos perigos. Ele nos dirige no caminho. E nós não precisamos discutir isso. Isso é uma realidade. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que existem lições nesta vida que nós só vamos aprender na escola do sofrimento. E nós precisamos levar isso muito a sério. Lições tão importantes que vão contar para a nossa maturidade nessa vida, para que nós tenhamos condições de ajudar outras pessoas que passam pela mesma dor. Para que nós também possamos demonstrar, olha, eu estava nessa situação, mas Deus veio em meu encontro. E Ele me confortou, e Ele me orientou. E é por isso que é tão precioso quando nós podemos dar testemunho, sim. Já passei por muitas coisas, mas uma coisa eu posso dizer, Deus é fiel, Deus é verdadeiro, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das dificuldades. E algo mais que nós precisamos lembrar, é que tudo isto que nós passamos aqui é passageiro. O próprio apóstolo Paulo diz que o nosso homem exterior, ele se corrompe, né? Com o tempo nós vamos perdendo a saúde e tudo mais, mas o nosso homem interior se renova dia após dia. O apóstolo Paulo podia já vislumbrar no futuro que haveria um momento em que ele estaria com o Senhor e ele disse, eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Para quem não tem essa esperança, realmente não tem sentido. Para quem não acredita que Jesus é o Salvador, Ele é o sacrifício perfeito de Deus, Ele realmente pagou pelos nossos pecados na cruz e ressuscitou, está na presença de Deus. Para quem não acredita nisso, realmente não há esperança. Para essas pessoas faz sentido o que os filósofos do passado diziam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas quem tem essa esperança, quem tem esta convicção, pode dizer com o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, caro ouvinte, nesta noite eu queria deixar esta mensagem com você. O que fazer quando as coisas dão errado? O que fazer quando as coisas não acontecem como nós esperamos? Lembre-se disso, Deus está no controle. Reconheça a sua limitação, reconheça que você não tem essa capacidade de compreender tudo, mas que Deus é real, Deus é verdadeiro. Aproveite a oportunidade para aprender as lições preciosas que Deus está ensinando e, ao mesmo tempo, que seja essa uma experiência de rever a sua vida e pedir perdão e se arrepender. Um momento de dizer, Deus, eu creio em Jesus, o teu filho, eu confio nele e eu quero segui-lo de todo o meu coração. Lembre-se dessa mensagem e pode ser que você esteja passando por momentos muito difíceis, mas uma coisa é certa, quem confia no Senhor permanece para sempre. Quem realmente conhece a Jesus pode ter a certeza da presença de Deus nessa vida e a certeza da vida eterna na presença de Deus na glória. Que Deus abençoe a sua vida e não se esqueça, semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso programa Saber Viver.
Se você deseja ter mais informações sobre o nosso ministério, acesse o nosso site www.jorgenoda.com.br. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.